Olá, bem-vindo ao meu campo, eu sou Bruxa Caronte e eu começo essa jornada com vocês, me apresentando os meus trabalhos, apresentando tudo aquilo que eu vim fazendo, que eu vim me preparando há alguns anos, recebendo iniciações, assim como eu recebi o nome de Caronte, os portais que foram me mostrados, os rituais, as cerimônias. Por aqui eu vou contando todos os meus trabalhos, todos os meus processos, para ajudar vocês a se encontrarem nesse despertar. Muito se fala em despertar ultimamente, se a gente for parar para pensar, está até um pouco saturado. O meu intuito aqui não é mostrar um caminho onde se tem regras, onde se tem religião, onde se fala de coisas espirituais no sentido geral e amplo. O meu intuito como bruxa dos cosmos, bruxa do universo, bruxa do planeta Terra, bruxa elemental, do caos, enfim, é a gente entender o que está aqui dentro, o que está dentro de nós. Dentro da espiritualidade, a gente tem que começar pela gente, sempre. Então, nesse sentido, que a gente precisa sempre estar se conectando com a gente mesmo, se conectando com a nossa alma. Mas a gente é um todo, a gente é alma, mente e corpo. A mente, ela ganha suas programações durante a vida, desde quando a gente é concebido, desde a união dos DNAs do pai e da mãe, onde junta ainda a programação da ancestralidade, reforça algumas correntes, algumas crenças, algumas dores a partir da infância, como a gente é criado, e assim a gente vai formando padrões, códigos na nossa mente, que a gente fica cada vez mais desconectado da nossa alma. A nossa alma, ela sabe o caminho que a gente precisa tomar. Ela tem a consciência universal dos códigos, das leis. Ela entende, ela sabe o caminho que se tomar. Então, a gente, quando aprende a se despertar e trazer a consciência da alma para a mente, a gente começa a se tornar um só. A gente é praticamente 3 em 1. Por que o 3, né? Porque o corpo é um outro organismo. O corpo é uma outra energia. Ele é outro padrão. Ele tem todo o organismo dentro para poder fazer a nossa vida funcionar. Para a gente continuar vivendo, né? Para a gente pulsar, para a gente caminhar, para a gente viver, ir atrás dos nossos sonhos. Então, a gente sempre vai trabalhar com essas 3 divisões: a alma, a mente e o corpo. E a Bruxa Caronte, ela vem trazendo esses trabalhos e essa oportunidade justamente de despertar o que está aqui dentro. Porque todos nós carregamos uma alma já muito antiga, que já vem de muitas outras reencarnações, ou outras energias, outras dimensões. Então a gente traz essas lembranças, esses códigos universais para a consciência da nossa mente. E isso são das coisas pequenas, não são grandes coisas. A gente não está falando de uma baita explosão de consciência capaz de nos fazer até surtar, porque muitas vezes é tanta coisa que a nossa mente nem se compreende, de tanta informação que ela por si só já carrega, né? A Caronte ajuda isso mesmo, né? Ela ajuda nessa travessia. Pois bem, Caronte é a lua de Plutão, uma das maiores luas de Plutão. E ela é o senhor, a senhora do oculto, do mistério, das profundezas, do caos. Plutão tem muita coisa para falar sobre essa energia dessa lua em conjunto que anda sempre em harmonia com o próprio planeta. Além disso, Caronte significa, na mitologia, o barqueiro, aquele que atravessa as almas por um rio entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então não é por acaso que veio o nome Caronte, veio pela minha própria iniciação, pela minha mediunidade, pela minha energia e pela minha missão aqui nesse planeta, na minha missão com a humanidade. Os meus trabalhos, eles já partem daí, eles são profundos, eles são lá dentro da raiz do oculto que a gente carrega individualmente. Os atendimentos que a Caronte faz é extremamente individual. Eu leio o campo energético dessa pessoa. Então, no momento a pessoa pode estar passando por dificuldades amorosas, né? Vamos colocar como exemplo um relacionamento tóxico. O que isso significa? O que a Caronte pode trazer para ajudar nessa travessia? A gente começa pela vida daqui de agora. Os padrões que já foram colocados aqui e agora na nossa travessia, na nossa caminhada. Nas consultas espirituais que eu faço, ela traz esse tema, a pessoa traz o tema, que a gente vai usar como exemplo, um relacionamento tóxico, e eu já começo a fazer as leituras do campo, onde a gente entende da onde nasceu este padrão, que a gente acaba sempre se relacionando com o mesmo tipo de pessoa, e não precisa ser nem amoroso, pode ser na própria amizade, nos próprios trabalhos, naquilo que a gente acaba se diminuindo para tentar, assim, caber aonde a gente tem que caber. E não é isso que a nossa alma quer, porque a nossa alma é única, todos somos únicos. E a gente tá neste planeta Terra é justamente para viver isso aqui agora. O amor, todos os sentimentos, as emoções, são daqui, são essa evolução daqui. Então aqui a gente precisa trabalhar com tudo isso como forma de merecimento, e todos estamos para isso. Só que no decorrer da nossa vida, dentro dos padrões, das crenças limitantes, dentro da criação, da sociedade que a gente vive em convívio, até do próprio país, a gente forma padrões que a gente costuma chamar do véu do esquecimento, né? A gente costuma falar que é uma coisa mais programada porque tem que ser assim, pronto. Na verdade, não é que tenha que ser assim, né? É o que a gente, como corpo e como mente, precisa para ir aos poucos evoluindo tudo isso em conjunto. Então, o que acontece nas consultas? A gente começa
pela mente e a gente se aprofunda no corpo e até encontrar o que a alma realmente está falando. Assim, com a consciência e com o despertar, a gente consegue alcançar o nosso verdadeiro destino, aquilo que a gente veio passar. Isso não significa que vai deixar de existir problemas, que vai deixar de existir dores ou decepções, mas significa que a gente fortalece e evolui alma, mente e corpo para a jornada aqui e para a jornada do além, né? Para tudo aquilo que a gente veio como ser humano, como alma, como missão, como espiritualidade, fazer nessa jornada daqui. E a Caronte nasceu exatamente para isso, né? Eu passei por muitas coisas na minha vida, até quando eu comecei a encontrar a espiritualidade e a despertar o que estava aqui em mim para poder começar a fazer esses novos trabalhos. Então eu vou começar a falar agora um pouquinho mais sobre como é a minha consulta espiritual. Dentro de cada explicação, de cada vídeo que eu vou trazendo dos meus trabalhos, eu já vou explicando um pouquinho mais daquilo que eu recebi como sabedoria da própria espiritualidade, para não ficar uma coisa muito sempre igual a tudo que a gente vê por aí, para trazer uma mente aberta, porque aqui a gente não vai falar de nenhuma religião específica, não vai falar bem e mal, né? Nesse consenso de ser humano. Eu tenho trabalhos com leis universais. A lei do universo existe, a lei da espiritualidade existe e ela se difere das leis humanas. O sistema, digamos assim, ele é parecido, mas a distinguir o que é mal, o que é bem, o que é errado, o que é certo, é um pouco diferente. E mesmo assim, existem as leis e as regras a serem seguidas. Então, tudo é um conjunto com o todo. Então, a gente, em nenhum momento, eu vou trazer um trabalho que vá dividir algo assim. Então, conforme a gente vai conversando, conforme eu vou me apresentando, conforme eu vou apresentando a minha bruxaria, a minha magia, eu vou contando um pouquinho da minha história, eu vou contando um pouquinho das minhas iniciações, vou apresentando o meu trabalho para vocês e a gente já vai começando uma conexão para poder começar essa transformação que eu venho trazendo junto com minha egrégora espiritual, porque eu tenho a minha egrégora espiritual, eu tenho a minha turma aqui, que é bastante gente que trabalha comigo mesmo, são de várias linhas e a gente vai fazendo tudo conforme, como eu disse, as leis espirituais e universais. Então, a gente não vai falar de magias pesadas, que faz de tudo para conquistar bens materiais ou qualquer coisa do tipo. Mas também a gente não vai falar de que não possa querer a prosperidade, o amor e assim por diante, porque a gente está no planeta Terra e a gente merece tudo. Só que a gente merece dentro da nossa dignidade, dentro do nosso amor próprio, dentro das leis, da divindade, do universo. Então a gente vai falando tudo um pouquinho e assim vamos se conhecendo cada vez mais. Eu vou começar explicando como funciona minhas consultas espirituais. Ela é o começo de tudo. Então mesmo que eu faça magias, mesmo que eu manipule energias, eu preciso sempre começar pela consulta espiritual, que é onde eu vou entrar em contato, dar voz à sua alma e a gente juntos vai poder fazer toda a travessia para alcançar o caminho correto da nossa alma. A consulta funciona dessa forma. Você vem até mim. Como eu falei antes, traz um tema. E a gente vai usar o tema aqui, relacionamento tóxicos. Você me dá o seu nome e a gente já começa as apresentações e a conversa. O primeiro momento, já começa o trabalho. Ele é assim mesmo. Quando a gente está falando de campo energético, quando a gente está falando dessa conexão de almas, a gente já começa no primeiro momento. No primeiro momento que você decide, procura pela ajuda e pela travessia, o campo já começa a responder. E é tão forte que isso começa, inclusive, a aparecer como sintomas físicos também, porque a gente vai lidar com o todo. Sempre eu vou repetir que a gente está lidando com o todo. Eu sempre vou respeitar o corpo, a mente e a alma. A gente não vai passar falando só de espiritualidade ou só do planeta Terra. A gente vai fazer um conjunto, um complexo, para poder seguir lá na profundeza da nossa alma, que está desregulada ou que está com traumas, doente, com padrões, com acorrentamentos, onde a gente possa dissipar tudo isso e começar a entender até mesmo os nossos sintomas físicos, as doenças que se apresentam, a tristeza, depressões e assim por diante, porque tudo começa lá dentro, onde não começa mais a encaixar com o nosso cérebro, com a nossa mente, e entra ego, entra um monte de questãozinhas, e é muito complexo. E Caronte vai lá na profundeza mesmo, lá no fundo onde traz tudo isso. Então, a partir do sim, quero fazer uma consulta espiritual, as coisas já começam a se movimentar energeticamente. E é muito legal, porque, inclusive, eu sempre digo que para agendar, no mínimo, tem que ter um dia. Então, hoje, quem me preocupa, me procura, amanhã a gente faz a leitura. Porque o que acontece? Neste período onde a gente já se conecta, as coisas do movimento já vão apresentando. Então, sonhos lúcidos podem se apresentar naquela noite. Coincidências sobre o assunto, por exemplo, você está falando de uma pessoa específica que deixou de estar junto, daqui a pouco acontece. Naquele dia, uma coincidência absurda. Eu vi a pessoa me chamou, veio falar comigo. Já acontece, já mexe. Caronte e a espiritualidade que me cerca, ela já começa a fazer o trabalho a partir disso tudo. Por isso que eu deixo esse um dia, pelo menos, para a gente conseguir se conectar, justamente porque a próprio movimento que vai acontecendo já é uma leitura de campo. Então, para fazer uma leitura de campo, eu faço tudo o que está acontecendo. É como se a energia começasse a dar sinais. O problema é relacionamento tóxico. Então, dentro daquelas 24 horas ali que a gente vai dar
essa pausa até fazer a consulta, ele já começa a dar sinais que eu já venho trazendo toda a simbologia. Por exemplo, se acontece de ter sonhos muito lúcidos, já traz para mim no campo. Eu faço a leitura dos sonhos também. Isso tudo já vai apontando, porque o mundo onírico, ele é nosso maior oráculo, ele é o oráculo de todo mundo, ele traz toda a potencialidade, tudo aquilo que está escondido na nossa mente, no nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Então ele vai trazendo imagens e sinais de tudo aquilo que está representando. E quando se diz assim para um trabalho, ali mesmo já começa a se apresentar. Tem pessoas que ainda não sonham ou que não lembram, tá tudo bem. São só apenas das leituras que se faz no campo da consulta espiritual. Mas podem acontecer outras coisas, até sintomas físicos, enjoos, diarreias, dor de cabeça, oscilação de humor, é incrível, como sempre tem algum apontamento para aquilo que a gente vai trabalhar, para aquilo que a gente já vai movimentar. E isso nada mais é do que a própria consciência se abrindo. Não é nada mágico, não é nada de feitiçaria, é apenas a consciência da mente se abrindo para que a gente entre nesse campo, comece a trabalhar com a cura e com os direcionamentos que a gente precisa na nossa vida. Neste período, antes de vir para a consulta, eu ainda faço uma anamnese, porque a gente sabe que está num problema e às vezes a gente não sabe explicar. Então, eu entro no campo da pessoa, mais ou menos, eu vejo o que já está acontecendo no campo dela, ali naquele momento, e já trago para ela, para a gente também trabalhar com coerência de vida, porque não existe uma verdade absoluta nas coisas, né? Eu dou espaço para poder ter consciência, eu dou espaço para a pessoa me falar, faz sentido ou não faz sentido isso na tua vida? Com isso, eu uso o tarô. Eu uso o tarô como a minha ferramenta, como o meu oráculo, para começar também essas leituras. Então, eu estou apresentando tudo o que a gente trabalha, com tudo o que a gente vem, para visualizar este campo. Também tem baralho cigano, às vezes é a cigana que chega ali para dar uma alertada nas questões, e assim a gente vai indo. Como eu disse, eu tenho uma egrégora espiritual, e essa egrégora ela é composta por várias entidades, orixás, energias elementais, e assim a gente vai lidando conforme a pessoa necessita, conforme a própria egrégora espiritual da pessoa vai direcionando todo esse trabalho, porque é uma união comigo, com o meu trabalho e com a abertura dos guardiões, das entidades que carregam aquela pessoa, consulente que está ali comigo, e a própria ancestralidade da pessoa já entra nesse contexto inteiro. Então a gente faz essa anamnese já para aprofundar o que vamos trazer na mesa. E quando a gente chega na mesa, é o momento de abrir tudo isso, né? De abrir toda essa leitura energética. E aí eu tenho outra parte que eu ainda me aprofundo mais ainda, em toda a leitura do corpo da pessoa. Então eu faço alinhamentos de chakras nessa mesa, além de continuar usando o tarô, além de usar o baralho, enfim, o que for necessário, usar também as velas, porque as velas por si só já falam demais, elas nos contam muita coisa, além de ler todo o movimento que aconteceu nesse período até o agendamento, eu faço a leitura dos chakras. Os chakras, eles são assim, dedo duro mesmo, eles apontam tudo que está desequilibrado e já nos dá uma outra direção. A direção é como se a gente fosse em camadas, a gente vai descendo essa leitura do campo, a gente começa pelo que está ali vibrando naquele momento, sobre aquele tema, e vai se aprofundando. A partir dos chakras, eu trago os elementos da Terra para a gente trabalhar. Então, além de eu estar fazendo a leitura dos chakras para entender o que está desregulado ali, o que mais está desalinhado mesmo, com o que cada um tem de sua função, porque os chakras são vórtices energéticos do nosso corpo, eu consigo fazer limpezas. Então, eu trago os elementos: terra, ar, fogo, a água e o éter, que é o elemento de todos, com a espiritualidade, e eu já vou fazendo limpezas, já vou fazendo um equilíbrio novamente para a pessoa, que a pessoa começa a já fazer algumas limpezas, ela já começa ali a sentir, por exemplo, alguma sonolência no começo, alguma vontade de chorar, vontade até de rir, vontade de ir ao banheiro, ela já vai passando por esse processo para a gente poder alinhar tudo isso. E essa própria leitura é justamente dentro do tema que a pessoa traz, que nesse exemplo é o relacionamento tóxico, e a gente vai vendo o que acontece. Então, por exemplo, algo que acontece mais, é mais certo de acontecer, né? Ali o nosso chácara do plexo solar fala muito das coisas que a gente segura, né? A má digestão. Então, em relacionamentos tóxicos, é justamente isso que acontece. Ali já desalinha porque começa a ficar coisas guardadas e não digeridas. Então, a gente pode ver, por exemplo, as mágoas. Má água. São mágoas paradas, águas paradas. Essa água parada vira lama, né? Fica aquele lodo que começa a fazer o peso, que começa a nos trazer tanto problemas de saúde, problemas digestivos, como da própria programação de toda a nossa caminhada. E aí isso interfere nas nossas escolhas sensatas, no nosso potencial de discernimento. A gente vai, quando chakras, os vórtices energéticos estão desalinhados, eles começam
a não nos dar mais o discernimento de fazer as escolhas que são bons pra gente, porque a mente, ela tá nos protegendo o tempo inteiro, da maneira como ela foi programada. Para ela é normal, ela não quer nos machucar, mas ela quer nos proteger. E dentro da programação, pensando assim, dentro de um CPU, é a programação dela. Então ela costuma fazer a gente tomar escolhas e se envolver com pessoas sempre do mesmo padrão, trazendo sempre esse acúmulo de peso, por exemplo, da mágoa. E isso são só um pouquinho das coisas que a gente vai guardando e vai pesando na nossa vida, porque existem várias outras complexidades, sabe? É isso que a gente vai entrando em camadas. E com águas, por exemplo, geralmente eu uso o elemento água, para que aquilo seja limpo, para que aquilo venha com força e seja derramado e dissolvido aquela lama e comece a se abrir uma clareza melhor na situação, a coragem de poder falar as coisas, de poder se posicionar e não ficar guardando e digerindo aquilo de um jeito que nos pesa. Então, o que eu estou tentando explicar tudo aqui é justamente a complexidade da consulta espiritual da Caronte, né? No caso da minha bruxaria, daquilo com que eu trabalho, com que eu acredito, com o que foi me ensinado, com esse tempo todo que eu vim trabalhando de todas as formas iniciáticas, dentro da espiritualidade, dentro das leis divinas, do universo. Então a gente vai indo em todas essas camadas para achar o ponto e abrir a consciência dos destinos. Então, se eu continuar dessa maneira, como que vai ser esse caminho? E se eu continuar da outra maneira, como que vai ser esse caminho? E aí a gente vai vendo qual é o direcionamento dessa caminhada. Além disso, quando eu faço essa projeção energética junto com a pessoa, que eu consigo fazer as leituras dos chakras, eu faço um círculo de proteção. Sempre tem junto um círculo de proteção junto com a gente, para não ter nenhuma interferência. Porque o mundo espiritual ele é muito complexo, a energia é muito complexa. Assim como já tem a nossa mente, que às vezes tenta ali nos enganar, tenta nos dizer que é mentira, que não está acontecendo, que né, aquelas mania da própria mente, da programação e do próprio ego, de tentar nos impedir de ir adiante, a gente sempre vai ter a interferência de alguma coisinha e outra, que a gente vai ali magnetizando para dentro do nosso campo, porque o mundo espiritual é assim mesmo, né? Então, independente, eu também sempre falo, independente da crença, né? Você pode não acreditar em algumas coisas. Dentro do meu trabalho, eu trabalho com todo. Então, eu trabalho com a mente, mas eu também trabalho com a espiritualidade. Então, eu também sei que isso pode ocorrer, algumas interferências de assuntos de interferência, de manipulações mais negativas. Por isso que na minha consulta espiritual, e às vezes vocês vão me ouvir falar nossa consulta espiritual, porque eu sempre falo a mim, eu me refiro a mim, e a toda a egrégora que está junto comigo, a gente faz um círculo protetor. Quando termina esse alinhamento, que eu termino a consulta inteira, eu me desconecto energeticamente da pessoa, mas o círculo protetor continua com ela. E isso faz muita diferença para os próximos dias, porque também os próximos dias, eles são cruciais para assimilar tudo o que aconteceu no campo, porque é muita coisa, né? Eu também deixo um espaço para a pessoa fazer perguntas, para mim olhar ali dentro do tarô, e pode ser referente a outras coisas, e a gente vai olhando dentro do tempo que está presente, e assim, é tanta coisa que acontece que depois ela precisa desse tempo de assimilar. Então, uma coisa que é importante saber também sobre a consulta espiritual e sobre essa consciência é que não existe um milagre. Eu não faço nada assim, tá assim e ponto final, vai ser isso que vai acontecer. Porque a gente é ser humano, a gente tem nosso livre-arbítrio, a gente tem as nossas escolhas. Então eu direciono o melhor caminho, eu enxergo, eu visualizo e dou voz à alma. As escolhas precisam ser permanentes, elas precisam ser de consciência. Então tem coisas que doem mesmo, né? E a partir daí a gente pode ter outros trabalhos, outros serviços. Por exemplo, um corte energético, né? Mas no próximo vídeo eu vou vir falar um pouco sobre a minha magia, sobre os meus feitiços, e um deles vai ser o corte energético. E para fazer o próprio corte energético na espiritualidade, vai exigir nosso posicionamento. E isso, toda e qualquer escolha, ela traz consequências, todas as escolhas trazem consequências. Tanto as positivas, que a gente sabe que é para melhorar a nossa vida, quanto as negativas. Então a gente que decide isso. Ou a gente continua no mesmo sofrimento, ou a gente muda a direção. E mudar dói. Mudar traz responsabilidade. A consciência que a gente traz da alma para a mente precisa de mudança. E precisa mesmo, assim, da pessoa querer ter a vontade de fazer aquilo. Só que quando a consciência vem com clareza, vem com luz e vem com direcionamento, a gente consegue ter mais coragem, a gente consegue ter mais vontade de olhar lá para frente e ver uma outra vida que não precisa ser aquela de dor e sofrimento. Então, essa é um pouquinho do trabalho da Caronte, é um pouquinho do que acontece com as consultas espirituais. Aos poucos, como eu disse, eu estou começando esse portal aqui, a gente vai começando a entender um pouquinho sobre tudo isso, sobre cada situação. E tudo tá ligado com todo, a gente não vai falar só de uma coisa, a gente vai falar da complexidade, porque a consciência despertada é o nosso novo rumo, é a nossa nova vitória dentro do nosso merecimento, é a nossa cocriação de realidade, é a forma energética como a gente pulsa e vive aqui dentro.
O ser humano, ele é incrível, ele é gigante. O ser humano tem um desafio magnífico dentro deste planeta Terra, que a gente precisa doutrinar essas três formas dentro da gente, né? Esses três computadores cheios de padrões antigos, novos, dessa vida, de outras, dessa dimensão, de outras, de realidades paralelas, de tudo isso que a gente fala que se chama universo, porque nós somos energias, nós somos tudo isso, né? Então esse é um pouquinho da Caronte, né? Caronte, adoro falar, eu tenho muito conhecimento dentro de tudo que já foi me passado. Eu trabalho com muitas forças, muitos rituais e cerimônias, então eu tenho muita coisa para poder falar. Demorou chegar nesse ponto, porque, como eu disse, eu acabei de falar que acontece com todo mundo, que nossas escolhas elas precisam ter posicionamentos, precisam ter coragem. E eu precisei chegar até aqui de uma maneira que eu tive que arranjar coragem para abrir esse portal e começar a expandir o meu conhecimento. E vocês vão vendo que não precisa nem nesse primeiro momento, né, quem assistiu o vídeo até aqui, já começar um trabalho, uma consulta, mas a própria energia desse vídeo, que vai ser feito tudo da maneira energética, desde a escolha de todas as edições ali, de uma música do fundo, de tudo que eu vir programar nesse vídeo, já vai ser um portal de travessia. Isso não vai ficar só por aqui. Quem conseguiu atravessar até aqui, quem chegou até o fim desse vídeo, já vai começar a sair com uma consciência um pouco diferente. E esse é o despertar. É uma pecinha por vez, é um quebra-cabeça, é devagarinho, é uma oportunidade aqui, outra ali, é uma visão diferente, é um olhar para a vida diferente. Essa é a minha proposta. A minha magia, para mim, hoje, ela me sustenta de todas as formas possíveis, tanto financeira, quanto na espiritualidade, quanto na fé, quanto na minha evolução e na minha cura, quanto aqueles que estão na minha volta e aqueles que chegarão para fazer o meu trabalho, os que assistirão os meus vídeos e os que se abrirão para essa nova visão da vida. É uma vida energética, a gente está falando de fluxo, a gente está falando de transmutação, de evolução e de ascensão. Então a gente vai sentir essa camada energética quando chega nesse ponto que a gente consegue ter a consciência das nossas escolhas, da nossa vida, das nossas dores. E a gente começa a cuidar um pouquinho, cada vez mais, da gente, do nosso interior, daquilo que a gente veio ser e daquilo que a gente veio aprender. Porque aqui não é um planeta de castigo, aqui não é um planeta de escola, de ficar repetindo o ano e simplesmente ser torturado. Eu vou mostrar um planeta Terra para vocês extremamente diferente de que muitos falam por aí, do que é essa força desse planeta, o quanto esse planeta é forte em potência energética para o universo, para o nosso cosmo, para nossa constelação. Então a gente tem muitos portais para começar a ver a partir daqui. Eu vou usando os vídeos para explicar um pouquinho tudo isso junto com o meu trabalho para vocês entenderem que tudo está conectado e que tudo é coerente. A gente não vai falar nada de superficial, a gente vai falar de amor, de evolução, de Deus, de Jesus e de todos aqueles mestres ascensionados que estão aqui para nos ajudar, de todas as almas energéticas que estão aqui para nos ajudar, da nossa ancestralidade que também evoluiu um pouquinho, ou que está esperando a gente evoluir para também conseguir evoluir de novo. A gente é uma rede energética muito gigante de diversidade. Então, isso aqui vai trazer muitas portas para vocês. Hoje é só o começo, meu começo, mas é o começo de vocês também. A gente dá uma olhada no que realmente é o planeta Terra, o que é a vida, o que é ser humano. Ser humano é divino, divino, divino demais. Ele é uma potência gigante, por isso que se fala tanto em extraterrestres que ficam na volta querendo nos estudar, porque a gente é o complexo de 3 computadores num só. Programação da alma, mente e corpo. E a gente precisa lidar com tudo isso. Por isso que não é fácil, mas é divino. E é essa consciência que eu quero despertar para vocês. Muito obrigada por quem ficou até aqui. A gente se vê logo.